Bom dia a todos. Bom dia. Graças a Deus convosco, amém? Amém. Hoje, pela bondade do Senhor e com o carinho e comissionamento do nosso pastor, hoje nós vamos estar aqui compartilhando uma aula. Eu acredito que vai ser bênção para as nossas vidas, amém? Então nós vamos estar dando início aqui. Se você puder estar fechando seus olhos, vamos estar orando, dando graças ao Senhor. Pai bendito e amado, ó Rei da Glória, Tu és o Senhor dos Exércitos, Tu és o único Deus e o verdadeiro Deus. Nós somos privilegiados em Te conhecer, Pai. Nessa diversidade de cultura, de conhecimento à nossa volta, de nações, até mesmo de culturas dentro do nosso próprio país, Pai. Nós somos privilegiados porque temos conhecido o Deus vivo, o Deus que é um e que é o verdadeiro, o Criador dos céus e da terra, aquele que vive e subsiste por toda a eternidade, que é incriado, mas é eterno. E por isso bendizemos o Teu nome, reconhecemos a Tua majestade e a Tua glória, damos honras a Ti e dedicamos a Ti esse momento, invocamos o Teu nome nesse lugar, do qual já tem sido invocado, Pai. E bendizemos porque sabemos que o Senhor tem sido misericordioso e gracioso para com as nossas vidas. Pai, somos pecadores, mas todos os dias levantamos, batemos a poeira, Pai, dos nossos pés e ousamos continuar caminhando diante de Ti, porque sabemos o alvo da nossa vocação, que é caminhar contigo, porque não tem outro lugar para irmos, nem nada melhor para fazermos, Pai. Bendizemos a Ti. E, Pai, nesse espírito, nesse coração aqui envolvido diante de Ti, aonde vamos estar recebendo a Tua palavra, Pai. Pedimos que o Senhor venha ao nosso encontro, que o Senhor fale aos nossos corações, Pai. E eu aqui, Pai, como porta-voz Teu nesse dia, nesse momento, venho humildemente, Pai, me colocar nas Tuas mãos, porque eu reconheço a minha incapacidade. Eu sei que de mim mesmo nada posso fazer, se não for o Senhor, Pai. Eu sou Teu vaso de barro e a excelência da glória é totalmente Tua, Pai. E como sempre eu te digo, querido Elohim, eu dedico a Ti toda a glória. E, Pai, que o Senhor seja conosco. Abra o nosso coração, abra a nossa mente, nos dá espírito de revelação. E que essa palavra venha forjar em nós, Pai, o Teu propósito nas nossas vidas. Prometemos que Te daremos toda a glória. Por isso eu peço, me dá cognição, me dá conhecimento e entendimento, Pai. E fala aos nossos corações, porque quando Tu falas, Pai, o Teu nome é glorificado, a Tua igreja é edificada e o inferno envergonhado mais uma vez. Oramos o bendito nome do nosso Rei, Senhor, Salvador e Mestre, Jesus Cristo, Messias. Amém. Amém. Amém, irmãos? Podem se sentar. E nessa série que nós estamos fazendo aqui sobre liderança, hoje estaremos falando sobre o alicerce do chamado. E o alicerce do chamado, por que esse tema? O Senhor me deu esse tema porque o alicerce é aquilo que forma toda a estrutura de todas as coisas, né? Uma casa nunca se constrói pelo telhado, nem tampouco pela parede, mas ela começa pelo alicerce ou pelo projeto, né? Mas vamos dizer, o projeto Deus já tinha na eternidade, e aí, quando Ele nos chama, precisamos alicerçar o nosso chamado, e é sobre isso que vamos falar. E vamos estar lendo aqui Mateus 4:1, que é o texto-chave do estudo, que diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Amém? Amém ou não amém? Amém. Jesus foi conduzido por Satanás. Jesus foi levado para passar pelo momento lá no deserto pelo diabo? Não. Ele foi conduzido pelo Espírito de Deus para estar no deserto e ser tentado pelo diabo. E isso nos traz algo muito importante para as nossas vidas. Isso traz algo para o nosso coração. Que quando Jesus chega ali no ápice, no começo do seu ministério, e ele ali sendo ungido no momento do seu batismo através de João Batista, ele é levado pelo Espírito ao deserto. Então ali Jesus ele recebe a unção para começar o seu ministério. Eu estou falando aqui de Jesus na sua condição humana, onde ele veio aqui se identificando conosco como o nosso Redentor. Amém? Porque a Bíblia nos deixa claro que ele abriu mão da sua glória, da sua divindade e foi achado como homem no meio de nós. E aí isso daí, ele, como todos nós, justamente para ser o nosso Redentor, o nosso mediador, ele tinha que passar por todas as etapas que todos passamos a fim de ser o nosso Redentor e também ser o nosso exemplo. Amém? E nisso ele é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. E isso é uma coisa muito interessante. Por quê? Porque se Jesus era tentado, havia a possibilidade de ele pecar.
porque senão não seria tentação. Não é verdade? A tentação é tentação pela predisposição de alguém ceder à tentação. Se Jesus ele fosse imune à tentação, não teria razão de acontecer. Mas então esse é todo um processo que o deserto faz, que é o processo de forjar a pessoa. E aí aqui, do chamado ao cumprimento do chamado, haverá um período intermediário. E como nós já aqui estávamos falando, esse período intermediário é o deserto. Então todo aquele que foi chamado por Deus, inevitavelmente, em algum momento ou outro, passará pelo deserto. Terá o deserto da sua vida, ou desertos da sua vida. Né? Então isso daí é fato. E o período, esse período do deserto, alguém pergunta assim, mas o meu deserto, estou tanto tempo no deserto, quanto tempo vai durar o deserto, né? Então assim, o deserto, ele é a preparação para o cumprimento. E esse deserto, ele vai levar o tempo necessário para que você seja forjado por Deus para cumprir o seu chamado. E isso vai depender de duas coisas, do propósito de Deus e da nossa resposta diante desse deserto que Deus coloca diante de nós. Se a nossa resposta for favorável ao propósito que Deus nos quer forjar, esse período de deserto será menor. Se nós ficarmos, como posso dizer assim, até um pouco pejorativamente, como um cachorro correndo atrás do próprio rabo, num círculo vicioso, como um disco quebrado, nunca sair do lugar, o nosso deserto se prolongará. Porque Deus não nos vai colocar na batalha estando despreparados. O deserto serve para isso. Amém? E aí aqui, inevitavelmente, o deserto inevitavelmente estará presente na vida de todo o chamado. Né? E o deserto, como já disse, é o lugar de ser forjado. E vamos aqui agora, vamos estar falando sobre o deserto de José. Então aqui eu fiz uma resenha a respeito disso. E José, quero dizer para vocês, José, um dos filhos de Jacó, recebeu o seu chamado através de um sonho da parte de Deus, em que o cetro de autoridade estaria sobre ele, e toda a sua família, e que toda a sua família estaria debaixo da sua cobertura. O jovem José era excêntrico e mimado, e logo foi tagarelar a sua família, que todos se dobrariam ao seu braço forte. Seus irmãos, tomados de raiva e inveja, intentaram matá-lo, mas apenas o venderam como escravo. Aí agora estamos diante da situação. O príncipe regente da sua família se tornou um escravo no deserto de Deus. Ficou como servo durante 20 anos. Antes de Deus o levar ao cumprimento do seu chamado no deserto, ele aprendeu as dores de quem está à deriva e é subjugado. Quando Deus o levou à ascensão, se tornou um príncipe regente, com coração de servo, de excêntrico a dependente de Deus, cheio de empatia e da justiça de Deus nas suas decisões. Começou achando ser o rei da sua família. Depois do deserto se tornou o salvador da sua família. Amém? E aí aqui, se alguém puder ler para nós Gênesis 37, de 3 a 10, que conta-nos essa parte na Bíblia, que hoje eu quero uma aula dinâmica aqui, quero ter um corajoso aqui para ler esses 5 versículos. Quem se propõe? Vai lá, Denis. Israel amava a José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos, que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram e não podiam falar com ele pacificamente. Teve José um sonho, que contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais, e disse-lhes: ouve, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam, e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, ainda mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. Amém. E aí aqui nós vemos então o início de tudo. Vemos ali um José mimado, excêntrico, falando e tagarelando aquilo que ele tinha sonhado com seus irmãos, que já tinham ciúmes dele, causando-lhes inveja e mais raiva ainda. E aqui, como eu coloquei aqui no estudo, em Gênesis 41, 37 e 38, mostra o momento da virada do deserto na vida de José. Ele está dizendo assim: e esta palavra foi boa aos olhos de Faraó,
e aos olhos de todos os seus servos. E disse Faraó aos seus servos: acharíamos um homem como este em quem haja o Espírito de Deus? E alguém se puder ler para nós Gênesis 41, 41 e 42. Disse mais Faraó a José: eis aqui que tem posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José. E fez vestir de roupa de linho e pôs no pomar de ouro sobre os seus. Amém? Então nós temos aqui o momento que Faraó honra José, tira o seu próprio anel, a sua túnica e põe sobre José. E aí, como nós dissemos, ali após o deserto, depois de ser forjado por Deus, no deserto, nas intempéries do deserto, ali ele se torna aquilo que Deus queria que ele fosse, um regente, mas com coração de servo, alguém capaz de olhar para as dores das pessoas que estavam subjugadas e ser um bom governante. Essa atitude de José de ter falado, isso demonstraria que ele era mimado? Talvez não estaria ele no coração dele achando que os irmãos se alegrariam com ele, talvez numa inocência, talvez assim, minha família vai se alegrar, né? Os irmãos dele eram más, os irmãos dele só faziam filho furado. Os irmãos eram maus, mas sim, vamos dizer assim, a Bíblia não nos dá base nem para um ponto de vista nem para o outro, né? Então, vamos dizer, eu estou conjecturando da mesma forma que esse ponto de vista seu também. A gente não tem uma resposta da Bíblia para nos dizer isso, sabe? Mas eu parto do pressuposto assim, o José era, até aquele momento, o filho caçula, ele era demonstrado filho preferido do pai, o pai lhe tinha dado uma túnica de várias cores que não tinha feito para os outros irmãos. Então, vamos dizer assim, o próprio cenário em construção em volta leva a mostrar que ele sabia o tempo todo que ele era o filho preferido. E ao mesmo tempo, como bem falou Gilberto, os seus irmãos faziam coisas erradas e que ele fazia era decorar os irmãos. Então, todas essas características mostram ali um filho que era o protegido do pai e que estava o tempo todo ali. Então, assim, a atitude dele, o que ele estava dizendo? Que ele disse que até o pai e a mãe se sujeitariam a ele. O comportamento do pai também foi falho, né? Sim. Mas assim, aí imagina uma mesa, entendeu? O filho se levanta, o pai está lá dentro de um contexto desse de autoridade que o patriarca tinha, e ele fala assim: vou contar para vocês o sonho, a partir de um determinado dia aí, eu vou ser aqui o manda-chuva de todos vocês, e todos vocês vão se dobrar diante de mim. Então, não é uma atitude de 100% a gente pode dizer de humildade. Então, assim, mas eu também estou conjecturando. Como eu falei, a Bíblia não nos dá os parâmetros para a gente bater o martelo e dizer que é assim. Só que do mesmo jeito, eu estou conjecturando qualquer outro pensamento também. uma atitude de imaturidade. Maturidade, mas... José fala na óptica das razões que hacer pai com relação a ele. Outra coisa interessante, se você vai e estuda um pouco a história, as costumes, uma túnica de cores dada a alguém, ela era de manga comprida, as túnicas, e só usavam as pessoas túnica de manga comprida os intelectuais, os que trabalhavam em la labor del campo y hacían los trabajos, no usaban túnica de manga comprida, porque ellas se ensuciaban. Entonces, el fato de dar una túnica que tenía las mangas compridas, ya daba a entender cierto privilegio y trato diferente con él. Por eso lo odiavam. Sim. E continuando aqui, aprendemos aqui que no chamado não há lugar para o ego e que não devemos contar nossos sonhos aos outros. Então, dois contar o sonho foi o problema. Mas quem segura a onda, né? Então, mas o certo é segurar. Às vezes Deus fala coisa para você, é melhor você guardar para você até que Deus ele cumpra. Mas no caso dele, né, se você for estudar a costura antropológica da época, daquela época italiana, é uma coisa muito grandiosa o sonho que ele teve. E diante de uma família exposta ali, é complicado. Isso aí, dependendo do costume da nação, das nações que davam do lado, poderia ter sido muito. Mas sim. Mas então é isso, mas que nós possamos dentro do deserto entendermos isso como eu disse, né? O primeiro princípio, o deserto que Deus nos forja, o seu chamado é que não há espaço para o ego e também que nós tenhamos essa prudência. Deus falou para você, Deus ele te chamou, tem coisas que não é para você dividir com outras pessoas, até mesmo coisas que Deus te fala no secreto, nem tudo é para ser falado. Hoje em dia, tem coisas que Deus confiou para você que não é para ser falado. E aqui o deserto de Moisés. Então vamos aqui. Moisés era um príncipe do Egito e conhecia a promessa de que Deus libertaria o povo devido às circunstâncias da sua vida, ou seja, um hebreu no meio, lá no palácio do rei, acreditava ser o libertador de Deus.
Então não hesitou e matou o egípcio. Fez as coisas do seu jeito e deu ruim. Então precisou fugir para a terra de Midian. Nesse deserto, de 40 anos, foi forjado por Deus. Destituiu-se da ostentação de príncipe, tornando-se um nômade cuidador das ovelhas do seu sogro. Lá o caráter de Moisés foi trabalhado, de um homem temperamental, presta atenção nisso, de um homem temperamental e precipitado ao homem que foi considerado o mais manso que já existiu. Cuidando das ovelhas, Deus o ensinou a cuidar de pessoas. Foi discipulado por seu sogro e, através disso, aprendeu a humildade e a submissão. Moisés aprendeu, através do deserto, a depender de Deus, ao invés da força do seu braço. E quando Moisés estava pronto, Deus se revelou a ele. Amém? E aí aqui, se puder ler para nós, Êxodo 3, 1 e 2. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, do meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Amém. E Êxodo 3, 4 e 8. E vendo o Senhor, que se virava para ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá, tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E disse mais: Eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-los da mão dos egípcios. E agora Êxodo 3:10. Alguém, por favor? Ven agora, pois, que eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, o filho de Israel, do Egito. Amém. Amém? Amém. Então nós vemos aqui que Deus se revela a Moisés num deserto de 40 anos. Talvez eu possa também conjecturar uma espera não só de Moisés, quer dizer, uma espera de Moisés não era porque ele não tinha noção de que ele estava no deserto, que havia um tempo para esse deserto. Mas foi um período de 40 anos, talvez, de espera para Deus, quase que meia geração, para que Deus atendesse o clamor de um povo que sofria no Egito já há 400 anos. E desde o momento ali que Moisés foi colocado como príncipe, e pelas suas atitudes e a necessidade de ser trabalhado, ainda foram 40 anos para isso acontecer. E a ênfase disso é para nós entendermos mesmo essa questão do período do deserto na vida de cada um. E aprendemos aqui a não confiarmos na força do nosso braço, mas dependermos de Deus apenas. Amém? Amém. Então o chamado é isso, é algo que nós temos que trabalhar, o nosso ego, nós temos que confiar no Senhor e não jamais na força do nosso braço. E como eu disse, não conte seus sonhos a qualquer um, ou talvez para ninguém. Às vezes a gente fala tanta coisa, tanto blá 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 e tagarela, como José aqui, eu usei a palavra, é tanta coisa para o amigo ou para a rede social, como disse o Gilberto, e aí nós ficamos à mercê às vezes de pessoas mesquinhas, maldosas, invejosas, que na maioria dos casos é isso que nós encontramos na rede social, e para a pessoa principal nós não falamos. Como eu disse ontem, na aula de ontem, às vezes as pessoas têm o conceito de oração como a oração como algo que eu tenho que fazer. Eu tenho que orar. Não, oração é relacionamento. Né? E aí até as pessoas falaram, a gente estava conversando assim, a respeito assim, do momento assim, com Deus e nós temos sempre a metodologia de estabelecer momentos, dias, datas, para ter o dia específico, a hora específica para estar com Deus. Né? E aí eu até usei o seguinte exemplo que eu acho que é pertinente falar aqui, né? Para nós entendermos a diferença entre eu tenho que orar e a diferença em que a oração é um relacionamento, um momento com Deus. Imagina os que são casados ter um relacionamento assim, durante uma semana, somente no domingo vocês sentam para conversar, ou somente no período da manhã para aquele que ora de manhã, e depois nunca eles se falam, um não olha na cara do outro a semana toda. Já pensou um relacionamento de casamento dessa forma? A mulher chega ao meio-dia para falar com o marido e fala: não, só amanhã de manhã, às
7 horas antes de trabalhar, você tem um espaço de 5 minutos para essa hora, 5 misericórdia. Seja mágico, por favor. Mas tem um espaço de 5 minutos para e depois acabou, só no outro dia de manhã. Né? E muitas vezes quando nós não entendemos que a oração com o Senhor é um relacionamento e pensamos que é uma oração com hora determinada e com momento determinado, nós vemos o quanto nós perdemos, porque tudo que Deus fez na obra da redenção foi para um propósito, se relacionar conosco, abrir a porta de relacionamento. Deus é um Deus relacional. Amém? Continuamos aqui, o deserto de Davi. Davi era um simples pastor de ovelhas. Quando Deus o chamou, era improvável, todas as circunstâncias eram contrárias e desfavoráveis. Deus ensinou através do deserto de Davi que há um tempo para o cumprimento do chamado. Davi levou cerca de 13 anos desde que fora ungido pelo profeta Samuel até começar a reinar. Davi teve que esperar e confiar. No deserto, Deus ensinou Davi a ser um rei, um líder, segundo o seu coração. E aí aqui, 1 Samuel 16, de 11 a 13. Lê para nós, Gilberto, por favor. Assim perguntou Samuel a José: acabaram-se os teus filhos? Respondeu José: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse Samuel: não chamá-lo, não nos assentaremos à mesa até que ele chegue. Então mandou buscá-lo e o fez entrar. Ele era ruivo, de belos olhos, de boa aparência. Disse o Senhor: levanta e unge. É esse mesmo. Assim tomou Samuel um vaso de azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E naquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Amém. E alguém pode ler para nós 2 Samuel 5, de 1 a 5? Então todas as tribos de Israel vieram a Davi em Hebrom e falaram dizendo: eis-nos aqui, somos teus ossos e tua carne. E também outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu que saías e entravas com Israel? E também o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás príncipe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ao rei em Hebrom. E o rei Davi fez com eles acordo em Hebrom, perante o Senhor, e ungiram a Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos, Davi, quando começou a reinar, 40 anos reinou. Em Hebrom, reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. E em Jerusalém, reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. Amém? Então nós vemos aqui o momento da chamada de Davi e a consumação da sua chamada quando todas as tribos de Israel vêm até Davi e o unge rei sobre todo Israel. Reconhece, né, a Davi como rei, como eles bem disseram aqui, outrora sendo Saul ainda rei, eras tu que saías e entravas sobre Israel. Então, eles reconhecem que ele já vivia isso daí. Né? E aqui aprendemos que há um tempo de espera entre o chamado e a consumação do mesmo. Ser um líder segundo o coração de Deus consiste em obedecê-lo, custe o que custar. Então aqui, isso é algo importante. Quem somos nós diante de Deus? A grande diferença de Davi com Saul. Ambos pecaram. Talvez possa dizer assim, Davi pecou mais do que Saul. Porque Davi, além de adulterar, ainda mandou matar o marido ofendido. E Saul, se a gente for olhar pela ótica da razão, ele só se precipitou, ele tomou uma posição que não era dele, ele fez algumas coisas que, aos nossos olhos racionais, se nós colocássemos uma balança, o que é um adultério e matar uma pessoa diante de a pessoa se precipitar em uma atitude. Mas a questão consiste nisso. Aquele que é chamado por Deus, ele não é chamado por Deus para fazer a sua própria vontade, e nem tampouco para ser conivente com os erros do povo, e tampouco fazer a vontade do povo para adquirir, através disso, o bem-querer das pessoas. Muitas vezes aquele que é chamado por Deus, ele vai andar na contramão da razão. Ele vai ser muitas vezes rechaçado, ele vai ser muitas vezes humilhado, ele vai ser muitas vezes não compreendido. Porque é o preço de se obedecer a Deus e agradar os homens. E isso consiste em ser um homem segundo o coração de Deus. E essa era a grande diferença. Haja visto que Saul, quando pecou, o que ele fez?
ele nem se importou com a gravidade do seu erro. Ele queria que Samuel fosse lá e sacrificasse e ficasse tudo bem diante do povo. Ou seja, ele queria colocar uma máscara que estava tudo bem, que nada tinha acontecido, que estava tudo, ou seja, estava dando sol para a peneira. Davi não, na hora que o profeta Natan chega até Davi e conta a parábola lá do pobrezinho que tinha uma ovelha e o rico que toma a ovelha do pobrezinho para oferecer para os convidados, o que Davi fez? Davi se levanta diante daquela parábola e Natan fala, você é esse homem. O que ele faz? Manda para ele, Natan, não, ele cai de joelhos e pede perdão para Deus. Ele se conhece, facilidade. Amém? E agora vamos aqui numa parte importante, o deserto da mulher do fluxo de sangue. Então aqui em Lucas 8, 43 e 44, e uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, gastara com os médicos todos os seus bens, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido, e logo estancou o fluxo do seu sangue. Então aqui nós vemos uma mulher que passou por um deserto de 12 anos, uma mulher que passou por coisas que nós não imaginamos. Uma pessoa que foi excluída da sociedade da sua época, uma mulher com fluxo de sangue todos os dias, ela era considerada impura, ela não poderia jamais chegar perto do templo, ela não podia entrar numa sinagoga, ela não podia estar ao lado das pessoas, ela não podia se relacionar, não podia casar, não podia ter filhos, nada ela podia na vida. Ela poderia ser apedrejada a qualquer momento. Isso mesmo, e há 12 anos ela vivia isso. E aí o que aconteceu? No momento ali em que ela buscou todos os recursos dessa vida, no momento ali em que ela colocou a sua fé no Senhor, e foi lá e tocou nele, ela recebeu a sua bênção. Então aprendemos aqui que leve o tempo que levar, Deus é fiel sempre. Por mais que seja difícil o que nós passamos muitas vezes no deserto, por mais que o deserto traga dor, faça nós chorarmos, faça nós abençoar o sangue com Jesus, mas ao seu tempo o Senhor mudará a história. Amém? Porque Ele é fiel sempre e Ele tem a nossa causa diante dele. Então nunca desista de confiar no Senhor. E aqui no deserto do paralítico de Betesda, estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo esse deitado, sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse: queres ficar são? E o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tem um homem algum que quando a água é agitada me ponha um tanque, mas enquanto eu vou desce outro antes de mim. Disse-lhe Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. E logo aquele homem ficou são, tomou o seu leito e andava. Amém? Então aqui é interessante esse ponto, porque primeiro aqui a Bíblia nos fala que 38 anos esse homem estava nessa situação. Um homem que era um judeu devoto, talvez, estou conjecturando novamente o cenário da coisa, e nós sabemos que o tanque de Betesda, aquela história do anjo que ia lá e movia as águas, e aquilo na verdade era uma mentira, era uma falácia, era uma crendice pagando o momento. O tanque de Betesda era um lugar ali onde pessoas praticavam cultos pagãos ali dentro. Aquele homem, provavelmente um judeu devoto, desesperançado com a sua situação, ele ouvindo falar daquele anjo que movia as águas, ele, através de alguém, logicamente, ele foi para lá e estando lá 38 anos, aguardando o momento para a vida dele, da mudança de toda a situação para a vida dele. Então, nessa hora em que ele estava lá, Jesus vem até ele. E aí Jesus ele fala: você quer ser curado? O que ele fala? Ele não fala quero. Ele fala: Senhor, olha a situação que eu estou, 38 anos aqui, ninguém me coloca nesse lugar. E aqui eu estou esperando, Senhor. E aí o Senhor estende a mão para ele e fala: seja curado. E aí no versículo que não está aqui, depois ele fala: não voltes a pecar mais para que não te aconteça coisa pior. E aí nós vemos através disso algo muito importante a respeito do deserto. Chega momentos que parece que a promessa de Deus não vai se cumprir. Parece que aquele chamado não vai acontecer. Foi tudo loucura da minha cabeça. Foi tudo um devaneio meu. Não vai acontecer. Eu vou morrer aqui nessa minha situação e nada vai mudar. E era assim que ele estava. Mas eu quero te dizer que às vezes as dores do deserto, as aflições do deserto, os choros do deserto e a desesperança do deserto é a providência de Deus. Você diz assim: José, que loucura isso está falando. É verdade. Porque lembra que aquilo que eu falei era um conto, era uma falácia, era uma crendice. Talvez um ou outro lá, como eu já falei algumas vezes, que nem sabe aquela história assim, que está tendo um culto de oração aqui, a pessoa está com dor de cabeça e a pessoa precisa do milagre, sabe? A pessoa tem assim, algo assim no coração dela, precisa do milagre, e aí a pessoa pega e fala assim: você se sentiu ser curado, a pessoa só passou por algo assim
psíquico nela, mas a pessoa precisava tanto se reafirmar que foi curada, que a pessoa levanta a mão e fala, estava com dor de cabeça e saiu. Por que eu estou dando exemplo disso? Porque talvez alguém realmente entrava naquele lugar por algo banal, mas a crendice popular em cima daquilo era tão forte que a pessoa se sentia curada, começava a dizer, fui curado, e aí a gente sabe que esse coisa se espalha como um rastro de pólvora. Né? E aí dentro disso daí era isso que ele acreditava que isso ia ser solução. Mas se alguém realmente o jogasse lá, ele morreria afogado. Então, às vezes, as dificuldades do deserto é providência de Deus. Ninguém olhava para aquele homem, 38 anos, ninguém o jogava lá porque Deus assim o permitiu para protegê-lo. Então, às vezes, as dificuldades do deserto, as dores do deserto, e quando parece que Deus não se importa mais com a sua causa ou com você, é porque Deus está te protegendo dessa mensagem. Como eu costumo falar, e o ditado popular, nós mal enxergamos um palmo frente da nossa nariz. E Deus ele enxerga tudo. Amém? Aprendemos aqui que ainda que o deserto leve a perder a esperança de desistir, Deus nunca desiste de você. Amém? Para finalizar aqui, só peço mais uns poucos minutos para vocês e a paciência de vocês. O deserto e a casa do oleiro, Jeremias 18, de 1 a 8. A palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo, levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro, quebrou-se da mão do oleiro, tornou ele a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo, não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor, eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar, para derrubar, para destruir, se tal nação, porém, contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. E aí aqui nós vemos esse quadro aqui muito interessante que nós podemos trazer para a nossa vida. Ali mostra que como o vaso ele é modelado pela mão do oleiro, assim também Deus modelava tanto Israel e como qualquer outra nação que se apresentasse, se sujeitasse a ele. Ele estava pronto para moldar todos aqueles que estivessem de coração aberto para o receber e se arrependesse, se convertesse da sua maldade. Ele tiraria de todos aqueles que se arrependessem o mal que poderia vir sobre eles. Mas nós aprendemos nisso algo muito importante. Para um vaso ser moldado, ele tem ali, ele é um bloco de barro rústico. E assim que nós chegamos na presença do Senhor. E como oleiro, nós somos colocados ali na roca, no lugar onde vai ser feito aquele vaso. E para ser feito aquele vaso, o que precisa? Ele precisa ser apertado, ele precisa ser comprimido, ele precisa ser modelado. E muitas vezes isso vai doer, isso vai trazer desconforto, isso vai trazer muitas coisas que aparentemente não serão boas. E principalmente, depois desse vaso ser feito, ele vai ter que ir para o forno para ser cozido. Então, o deserto que Deus nos coloca para nós sermos moldados vai ser um lugar desconfortável, um lugar que teremos que ser forjado pelo fogo, e que o fogo de Deus que limpa todas as escórias da nossa vida esteja queimando em nosso coração. O fogo refinador de Deus esteja em nós, nos forjando através dele, tirando toda a escória, tirando toda a sujeira, tirando todos os pedregulhos, tudo aquilo que não presta, para que sejamos forjados por ele como vasos de honra. E isso tudo faz parte do nosso deserto. Amém? Amém. Porque, como diz a própria palavra de Deus, Deus não confia a sua obra a neófitos, porque senão vai fazer só besteira. Então, receba no momento em que Deus ele te colocar no deserto, ou se você está no deserto, ou se você passou pelo deserto, olhe para trás e veja a providência, o amor e a misericórdia de Deus na sua vida. E o principal, passar pelo deserto significa que você é chamado por Deus, que você é amado por Ele. Porque a Bíblia deixa muito claro que Deus repreende aquele a quem Ele ama. E Ele repreende os seus filhos. E se Ele não repreende é porque não é filho, é bastardo. Então, se você tem passado por um aperto, que Deus quer te forjar, quer trabalhar o teu caráter, é porque primeiro Ele te ama e porque você é filho. Amém? Amém. E aqui, para nós concluirmos, o deserto é lugar de escassez, dor, perigo e angústia, mas é o lugar da presença. Amém? Você
pode passar por muitas coisas no deserto, mas uma coisa inevitavelmente vai acontecer: Deus estará lá com você. Você pode encontrar ali animais selvagens, você pode encontrar serpentes, você pode encontrar escorpiões, você pode encontrar muito frio à noite, muito calor durante o dia, todo tipo de escassez, mas Deus estará lá com você. Você nunca estará sozinho no deserto. E aqui, o último texto, Jó 42:5, o grande resultado do deserto. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Amém? Amém ou não amém? Amém. E com essas palavras eu agradeço e que o Espírito de Deus fale mais aos vossos corações. Se você puder colocar de pé nesse momento, quero estar fazendo aqui uma oração. Glória a Deus. Pai Santo e amado, ó querido Rei e eterno Pai, nós te agradecemos nesse momento, que essa palavra fique aos nossos corações, que sejamos mesmo, Pai, forjados por Ti, transformados por Ti, porque sabemos que o Senhor tem um propósito para essa geração. Essa geração onde nós vemos as pessoas relativizarem tanto as coisas, as pessoas que na sua grande maioria, não todos, obviamente, Pai, têm deixado a palavra de Deus apenas para buscar pensamentos humanos e ideologias humanas, das quais não tem alicerce nem profundidade, são como terras no meio do pedregulho, Pai, aonde vem a dificuldade, aonde vem a escassez, aonde vem os espinhos, e essas pessoas se escandalizam porque não tem raiz, Pai. E esse propósito, todo propósito, Pai, eu sei que o Senhor tem um propósito maior de forjar o caráter daqueles que se dispõem diante de Ti para viver o diferente. E que o Senhor possa e faça em nós essas pessoas diferentes, pessoas destituídas do ego, pessoas que confiem em Ti e não na força do próprio braço, pessoas que estejam sempre confiando em Ti, sabendo que o Senhor é fiel, e pessoas que mesmo nas dificuldades sabem quem elas têm crido, Pai. E assim o Senhor forge em nós um caráter e um coração como o coração de Davi, que cabe a nós fazermos toda a Tua vontade e não agradarmos pessoas e nem fazermos média com ninguém, assim como infelizmente Saul fez, mas que possamos estar com os nossos olhos focados em Ti para fazer a Tua vontade. Te bendizemos e Te agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém.